como a Juliana já orou, que Deus te use poderosamente e que os nossos corações estejam abertos àquilo que nessa noite o Senhor deseja nos ensinar através da sua serva, que preparou um sermão, e certamente haverá muita instrução da parte de Deus. Abra sua Bíblia, abra também o seu coração, esteja orando e intercedendo, né, pela nossa irmã Júlia. Esse é o mês de agosto, mês da Juventude Batista Brasileira, onde temos a oportunidade ao longo desse mês ouvir os nossos jovens e os nossos adolescentes tendo a oportunidade de poder expor a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude dia após dia a sermos uma igreja onde os nossos jovens têm a habilidade de manusear bem a palavra da verdade. E que não seja algo apenas voltado para o mês de agosto, mas que seja uma realidade no dia a dia da igreja, na sala bíblica da escola dominical, na reunião da UBACI, do Unijovem e também nas oportunidades que sempre tem tido nos nossos cultos. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, igreja. Antes de eu começar, eu queria só dar 2 avisos para vocês. O primeiro é que eu tô nervosa. E o segundo é que eu estou levemente rouca, então não sei se minha voz está lá das mais agradáveis. Eu queria pedir que a igreja abrisse, para a gente começar, as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler dos versículos 1 até o 23. Vai ser uma leitura um pouquinho grande. A minha Bíblia é a NVT, a versão. Então, é uma versão mais simples. Mas aí eu vou fazer a leitura aqui para seguir mais rápido. E é isso. Amém, misericórdia. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel, quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, o que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ofertas. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: Então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou.
Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gordura e de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Finalizei. Primeiro, queria dizer que se eu pronunciei alguns nomes das cidades aqui errado, desculpe, viu? Mas, primeiramente, eu queria falar que eu considero esse um texto muito forte. E foi um texto que eu li muitas vezes até chegar hoje. E por conta disso, toda vez que eu lia, eu ia conseguindo mais interpretações desse texto e aprendia mais coisas que eu poderia falar. Só que a mensagem que eu trouxe hoje, eu acho que ela nem sequer fala sobre o tema central do texto, que seria sobre obediência. Porque, na verdade, hoje eu vim aqui com um propósito, que era uma mensagem que eu sentia necessidade de falar já faz um tempo, e eu vi uma oportunidade, que era falar sobre egocentrismo. E esse é um tema que eu queria abordar hoje, porque eu vejo que ele tem sido um problema muito grave para a criação de Deus e para a igreja, sabe? A igreja no geral, não dentro dessas 4 paredes, mas a igreja do Senhor que roda o mundo inteiro. O Senhor é nosso Pai, e Ele nos deixou a palavra dEle, que é repleta de ensinamentos, de frases inspiradoras, de explicações sobre assuntos que poderíamos ter dúvida, e além de tudo isso, é cheia de histórias que podemos usar de exemplo para a nossa vida. Minha mãe, ela sempre costumava dizer que melhor do que errar e aprender com o seu próprio erro, é você observar as outras pessoas e não cometer o mesmo erro que elas. Evitar, cometer o mesmo erro de que você já sabe que vai dar errado. E isso também vale, no geral, para a gente não cair nos mesmos pecados. E hoje eu queria que a gente aprendesse um pouco com os erros de Saul e de outros personagens e histórias que eu vou citar durante essa mensagem. Dito isso, eu tenho 2 pontos para falar hoje, que eu vou tentar falar brevemente. O primeiro ponto é sobre o orgulho e o egocentrismo humano. Em relação a essa história de Saul, o primeiro ponto que eu queria trazer é que nem sempre o que nós achamos ser o melhor é realmente o melhor. Saul estava certo de que tinha tomado uma boa decisão. Deus mandou que ele eliminasse todas as pessoas, todo o gado, todos os animais, tudo. Deus disse para ele destruir completamente a nação amalequita. Porém, não foi isso que Saul fez. Ele, além de poupar a vida de Agag, rei dos amalequitas, ele e seus soldados também separaram e guardaram o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. E, quando confrontado por Samuel, Saul afirma que tinha cumprido a ordem do Senhor e que tinha feito o melhor. Afinal, apesar dele não ter matado os melhores animais, ele os separou para sacrificar ao Senhor. Uma decisão muito melhor, não é mesmo? Mas não, porque ele desobedeceu a Deus. É interessantíssimo que, além dele dizer para Samuel que ele havia cumprido a ordem de Deus, ele bate o pé várias vezes, dizendo ter feito exatamente o que Deus tinha lhe ordenado, e está preparado com justificativas para provar isso. E Deus responde a Saul, através de Samuel, no versículo 22, essa frase lindíssima. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E esse é realmente um versículo para a gente refletir sobre a nossa vida. Será que a gente tem obedecido verdadeiramente a Deus? Ou será que estamos fazendo como Saul e nos convencendo, nos auto-enganando, achando que o nosso jeito é melhor? Ou será que estamos tão focados naquilo que nós queremos, que nós estamos esquecendo daquilo que Deus quer? Agora eu vou fazer um toque de cultura aqui.
porque eu li um livro faz um tempo que eu aprendi uma palavra nova que eu vou compartilhar para vocês. Um termo que eu achei oportuno para esse momento de agora. Essa palavra é rubris, ou ubris, ou ibris. É um conceito grego que pode ser traduzido como tudo que passa da medida, descomedimento, e que atualmente está relacionado a uma confiança excessiva, um orgulho exagerado, presunção, arrogância ou insolência. Trazendo esse conceito agora para o nosso âmbito cristão, rubris significa aquele momento em que nós questionamos as decisões de Deus, ou quando o nosso ego nos faz acreditar que temos uma solução melhor do que a do Senhor que criou todo o universo e todos nós. E nesse momento você pode estar pensando, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é algo muito distante de mim. Nunca me comparei com Deus, não tenho essa audácia. E talvez realmente não tenha. Mas sabe quando as pessoas do mundo falam coisas como, se Deus é perfeito e nós somos sua criação perfeita, por que somos imperfeitos e maus? Ou, se Deus é bom, por que existe maldade, fome e pobreza no mundo? Ele não poderia só acabar com isso de uma vez? Isso é a rubris da humanidade. É o nosso egocentrismo falando mais alto, achando que se fosse a gente faria melhor do que Deus. Um exemplo diferente agora, saindo do âmbito mundo para o âmbito cristão. Quando estamos querendo muito uma oportunidade e Deus nos nega isso, podemos nos questionar. Por que Ele me negou isso? Teria sido uma ótima oportunidade para mim. Talvez eu tivesse construído um bom futuro se Ele tivesse me concedido isso. Ou então, quando alguém próximo a nós, que estava adoentado, acaba partindo. E nós ficamos deprimidos porque, poxa, eu tinha orado tanto para que Deus curasse ele, mas ele não fez nada. E, claro, é normal a gente se sentir triste, é normal a gente ficar abalado, porque, afinal de contas, é algo triste. Mas a gente tem que entender que, mesmo que doa, aquele que levou, ele também foi aquele que criou. E ele tem esse direito de levar ele embora. A gente não. Então, quando ficamos abalados ou irritados com Deus por conta disso, principalmente quando a gente acaba atribuindo culpa a Deus, nós estamos agindo, de certa forma, que nem Saul, achando que as nossas decisões são melhores, achando que se a gente estivesse no lugar de Deus e pudesse tomar essa escolha, a gente faria uma decisão melhor do que a dele, porque a gente queria que fosse de outra forma, mas Deus disse não. E nesse momento eu queria fazer eu acho que é a segunda vez que eu falo aqui na frente desse livro, mas existe um livro cristão que eu li já faz ano passado, eu acho, que se chama O Deus que Destrói Sonhos. E esse livro, ele começa dizendo sobre como a oração do Pai Nosso, ela é uma oração perigosa. Aí você fala, por que uma oração perigosa? Porque já no inicinho, ela fala pra gente, no caso, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Quando oramos a Deus dizendo que seja feita a tua vontade, estamos dando completa liberdade a Ele para Ele fazer o que Ele quer na nossa vida, e não o que nós queremos. E isso é alguma coisa muito interessante para a gente parar para pensar, porque muitas vezes a gente vai orar a Deus querendo uma coisa, pedindo muito a Deus, e no final a gente vai dizer, Pai, seja feita a tua vontade. E depois, quando a vontade de Deus é feita, a gente fica, mas não era isso que eu queria. Só que é uma coisa que eu sempre tento, assim, eu acabei reparando depois de um tempo, que toda vez que eu vou orar, eu acabo sempre falando, juntando duas frases da Bíblia, que eu falo, Pai, seja feita a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Porque é importante a gente lembrar que Deus nunca escolhe algo que vai fazer mal a gente. Ele, na verdade, agora eu esqueci de anotar o versículo, porque geralmente eu me lembro de cabeça, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam essas coisas que pareçam ótimas para a gente no momento, ou coisas que pareçam ruins, elas cooperam para o nosso bem. Porque Deus, Ele faz nascer o melhor de nós através dos piores momentos. Ele constrói na nossa vida oportunidades para coisas que a gente às vezes nem está esperando. Então é sempre importante a gente lembrar que mesmo que não seja feito aquilo que a gente quer, a vontade de Deus é infinitamente superior à nossa. E seria finalizando esse tópico 1 para a gente se lembrar
que às vezes a gente tem esse orgulho dentro da gente e a gente não se acha pessoas orgulhosas. Mas a gente tem que sempre analisar isso, sabe? Pra gente sempre estar buscando nossas melhores versões. E para isso, eu puxo já para o segundo tópico, que é julgamentos são frutos do nosso egocentrismo. E para começar, eu queria só, trazer um exemplo da minha vida, que eu costumo conversar e debater bastante com uma pessoinha chamada Clarinha, Ana Clara, daqui, que a gente costuma conversar bastante sobre a Bíblia. E às vezes eu acho muito legal que a gente tem essa liberdade de mandar mensagem uma para outra no WhatsApp, falando o que a gente aprendeu, ou então perguntando para ver se, sei lá, uma dúvida que eu tenho, ela saiba responder. E caso não saiba, a gente vai recorrer aos nossos conselheiros, né? A gente também já parou para estudar livros juntos. E eu acho engraçado porque sempre teve... Eu me lembro de várias vezes que Clara, ela me disse, tipo assim, falando sobre os israelitas, de que ela achava eles burros. Por quê? Porque no Antigo Testamento era sempre a mesma história. Deus abençoava o povo. Aí eles agradeciam e adoravam a Deus. Anos se passavam e eles esqueciam de Deus e começavam a adorar outros deuses, a adorar os seus ídolos e viver em completa libertinagem. Aí Deus, Deus mandava um castigo e aí eles começavam a sofrer e viam que não iriam conseguir sair e pediam misericórdia para Deus. Aí se arrependiam dos seus pecados e prometiam nunca mais substituir Deus. E o Senhor, com seu infinito amor e bondade, livrava eles do castigo, eles agradeciam, adoravam a Deus por um tempo, aí passavam os anos e eles esqueciam de novo de Deus e voltavam ao mesmo ciclo sempre. E sobre isso, de achar meio interessante, né, essa decisão deles, teve duas coisas que a gente aprendeu com o tempo. A primeira é que isso também acontecia porque eles não ensinavam aos seus filhos. Então, acabava que passavam as gerações e as pessoas iam perdendo esse conhecimento de Deus, porque faltava essa parte de ensinar os seus filhos. Mas a outra coisa que a gente aprendeu também é que a gente estava vendo essa história olhando de fora, sabe? E não olhando... A gente estava vendo eles como uma história à parte. E não olhando para a história deles como erros possíveis que nós também podemos cometer. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando sabemos que estamos fazendo algo que desagrada a Deus e oramos prometendo nunca mais fazer, aí no dia seguinte caímos no pecado de estimação novamente, estamos agindo como os israelitas. Quando deixamos para falar com Deus apenas no finalzinho do dia, quando já estamos com sono e cansados do dia de trabalho, isso é claro para quem não tem o dia completamente cheio, e não tratamos a Deus como prioridade, estamos agindo como eles. Quando trocamos o nosso momento com Deus por mais um episódio de uma série, ou por algum hobby nosso, ou por qualquer que seja a razão, nós podemos estar agindo que nem os israelitas. E o ponto que eu quero chegar com isso não é em relação a onde erramos diariamente, e sim no nosso egocentrismo de nos acharmos pessoas superiores que as demais pessoas. Como assim? Sabe o que eu falei antes da gente achar os nossos planos melhores do que os de Deus? Isso pode acontecer também em outros âmbitos. Como, por exemplo, esse que eu citei agora, da gente acabar julgando os israelitas, sendo que às vezes a gente tem as mesmas atitudes. E também, num segundo exemplo que eu vou dar aqui, para os que gostam de pregar, estão habituados a pregar. Às vezes pode acontecer, infelizmente, de quando estarmos assistindo, não sei se assistir seria o termo mais coerente, a pregação de outra pessoa, está num outro culto, na igreja, e por um milissegundo passar na nossa cabeça, poxa, fulano está explicando ali de um jeito que eu acho que não está muito legal, se fosse eu ali, teria explicado de uma maneira que os outros teriam entendido melhor. Ou então, sei lá, está fazendo um projeto, para os que estão aí da escola, faculdade, está fazendo trabalho em grupo, para os que estão no trabalho, sei lá, um projeto de equipe, não sei. Ou então aqui na igreja, algum projeto. E você tem o líder do grupo, não é você, e passar na sua cabeça. Poxa, tá desorganizado, né? Se fosse eu,
já tinha posto ordem aqui. E quando vê, tu nem se candidatou para ser líder, mas já está julgando ali o irmão. E por incrível que pareça, esses são pequenos traços de egocentrismo que encontramos na gente e que colaboram para uma imagem ruim do cristão. E esse é, inclusive, um dos motivos por que as pessoas têm uma visão tão triste da igreja. E um dos motivos também pelo qual eu queria falar sobre isso hoje. Porque está muito no meu dia a dia agora perceber o quanto as pessoas olham para a igreja com esse ponto de vista. De que a igreja é apenas um lugar de julgamento. Um lugar em que eu vou chegar e vai ter gente me julgando. E esse julgamento, infelizmente, acontece justamente porque, a partir do momento que nós mudamos de rumo, caímos no risco de olhar as demais pessoas com certa inferioridade por não estarem sendo tão crentes quanto a gente. Pecados esses que nós, por estarem caindo em pecado. Pecados estes que nós também não estamos isentos. Mas quando nós que erramos acabamos sendo mais... Mas quando somos nós... Desculpa, gente. Mas quando somos nós que erramos, nós acabamos sendo mais brandos com nós mesmos, dessa certa forma como Saul fez. Se você voltar para o texto, Samuel pergunta de novo para ele, né? Tem certeza? Ouça, fala, né, que tipo, você não fez o que Deus pediu. Deus mandou que você destruísse tudo. E ele, não, mas veja bem, eu não fiz o que Deus pediu, mas assim... Eu fiz algo melhor, entendeu? Eu separei aqui. E a gente acaba sendo, de certa forma, assim, às vezes. Quando a gente peca, a gente quer, digamos, passar pano para os nossos erros. Mas quando é no outro, a gente acaba não passando esse pano, entendeu? E aqui eu vou trazer um exemplo de várias coisas que eu já ouvi agora, só para a gente contextualizar melhor a ideia. Eita, calma aí que pulou para o final. É comum nos julgarmos superiores e muitas vezes nem percebemos. As pessoas perguntam, por que sofremos pelo pecado de Adão e Eva? Não enxergam que, assim como eles, também teríamos errado da mesma maneira. Principalmente quando a gente ainda desconhecia o que era o bem e o que era o mal. Para a gente, ali era uma coisa. Nós não somos melhores do que eles. Não somos melhores do que os fariseus que se exibiam mesmo estando imundos por dentro. Não somos melhores que os israelitas que eram salvos por Deus, agradeciam, passavam os anos e esqueciam de Deus. Não somos melhores do que os nossos irmãos que estão fracos na fé. Também não somos melhores do que as pessoas perdidas no mundo que ainda rejeitam a Deus. Deus nunca disse que éramos melhores do que eles. Deus nunca nos chamou de superiores. Na verdade, muito pelo contrário. Deus, ele fala em Filipenses 2:3. Vou abrir rapidinho. Ele diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Ou seja, Deus nunca disse que nós seríamos superiores. Na verdade, Ele nos chamou de justos. Não porque nós somos justos, mas porque, por conta do amor dEle, esse amor tão grande que Ele sente por nós, Ele nos justifica. Mesmo nós sendo miseráveis, pobres e destinados ao inferno, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E aqui eu queria dar um exemplo que, rapidinho, só falar de uma coisa que me marcou da conferência Metanoia. No domingo teve a pregação do pastor Emerson Maia. Falaram uns 3 nomes diferentes para o pastor. Não sei se era Emilson, se é Emerson, se é Emerson, mas está nessa linhagem. Pastor Maia. Ele falou uma coisa que achei interessante, eu já anotei na hora porque eu queria mencionar agora. Que ele falou sobre a questão dos 4 leprosos de Samaria, que estava na época que estava passando fome o povo, e eles acabaram indo para a cidade onde estavam os inimigos, e Deus já tinha abençoado para que os inimigos tivessem saído antes deles chegarem. E lá eles encontraram comida, bebida, ouro, prata e vestes e bastante coisa. E nessa passagem fala que eles primeiro pensaram em esconder tudo, mas depois eles pensaram melhor e decidiram ir até o povo e contar o que tinham encontrado para que todos pudessem desfrutar disso juntos. E aí ele falou uma frase, abre aspas, que eu achei muito interessante. Eles encontraram pão, mas não deixaram de ser leprosos. Nós encontramos o pão, mas não deixamos de ser pecadores. Porque quando perdemos essa consciência de pecadores que somos,
nós nos colocamos no lugar de quem julga, de quem acha que está certo. Fecha aspas. E nós fomos agraciados com esse pão da vida, mas nós não devemos escondê-lo e contar a vantagem dele quando ainda tem tantas pessoas passando fome. Isso foi a coisa que mais me pegou, assim, porque a gente tem esse problema, sabe, às vezes de, como pode dizer, eu me encontrei a Jesus, eu sou salvo, e agora eu entendo muita coisa que antes eu não entendia. Só que agora tem um irmão ali que acabou de se converter e ele está em pecado, entendeu? Aquilo ali não é certo. Você aprendeu que não é certo, mas ele ainda pode não ter aprendido. E a gente não deve julgar por isso. Na verdade, pelo contrário, a gente deve exortar em amor, é o que a palavra de Deus ensina. E muitas pessoas não entendem porque precisamos de Deus. Elas se julgam boas, e isso para elas é o bastante. E Deus seria injusto ao lançá-las no inferno apenas por não crerem nele. Isso é o nosso egocentrismo falando. Nos achando pessoas boas por não sermos como fulano que já matou alguém, ou cicrano que já roubou outras pessoas. O que não vemos, no entanto, é que somos tão capazes disso quanto eles. Nós não somos melhores do que eles. E é justamente por isso que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, porque isso significa enxergar o próximo como um pecador miserável, merecedor de imundícias da mesma forma que você. Você não é melhor que ele. E Deus é bom e ele nos perdoa, e ele nos justifica. E ele não quer que preguemos o evangelho, que é uma palavra de amor e salvação, com a visão de superioridade e egocentrismo. E tá bom, calma aí. Eu queria só para complementar, porque tem a parte escrita, mas tem uma parte que eu esqueci de escrever, sobre o fato da gente trazer o exemplo de Jesus. Isso foi até dica de Tomás, tá bom? De trazer o exemplo de Jesus nesse quesito. Por quê? Trazer duas formas aqui, trazer o exemplo de Jesus nesse quesito. Porque em questão de superioridade, você não via isso por parte de Jesus. Pelo contrário, você viu um Jesus que se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, aqueles que estavam seguindo a ele. Ele fez justamente o contrário do que muitas pessoas que não são nada fazem, que é se colocar acima dos demais. E o outro exemplo é na questão de obediência, voltando para o texto principal que eu trouxe, que Saul, ele desobedeceu querendo fazer algo melhor. Mas Jesus, ele veio à terra e se fez homem, e ele obedeceu completamente os ensinamentos do Pai e completamente a missão que foi dada a ele. Ele veio e ele cumpriu, mesmo que na hora da morte, ele 100% homem, 100% Deus, teve medo e ele pediu em oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele cumpriu, ele obedeceu. E nisso a gente também consegue aprender. Tá bom, vou trazer um terceiro exemplo também, que agora eu lembrei, que é sobre a questão de mansidão. Porque você não vê um Jesus que discriminava as outras pessoas. Você vê um Jesus que trazia para perto as pessoas que eram escória da sociedade e pregava a eles com mansidão. E é isso que a igreja de Deus tem que fazer, sabe? Não julgar e discriminar porque nós somos superiores, porque a gente já entendeu o que Deus quer de nós, mas tratar essas pessoas com amor para que elas se sintam acolhidas e queiram saber mais sobre Deus. E agora, finalizando, pode ser que você possa, é isso mesmo, ter ouvido tudo isso que eu disse e primeiramente ter pensado: nossa, essa palavra seria ótimo para fulano. Agora que eu parando para pensar, eu acho que se encaixa nele, sabe? Porque fulano anda meio egocêntrico esses dias. Mas a última lição que eu queria deixar aqui é que esquece fulano por um momento. Foca em você. Foca em você. Porque, primeiramente, quando o pastor, quando qualquer pessoa estiver pregando aqui, você tem que pensar no que essa palavra se aplica à minha vida. Talvez não seja algo tão óbvio, tão explícito, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode adquirir para a gente, ao invés de ficar pensando que teria sido melhor. Poxa, pena que fulano não veio, não ouviu essa mensagem que teria sido tão boa para ele. Mas você estava aqui, você ouviu. E Deus trouxe para cá as pessoas que precisavam ouvir essa mensagem.
Calma aí. Eu espero de verdade que alguma coisa que eu tenha dito aqui tenha sido útil para alguém, porque foi muito útil para mim. E Deus nessa última semana tocou bastante nesse assunto comigo, então eu tinha que falar. Para finalizar, eu só queria dizer que eu espero que possamos todos sermos mais humildes e transmitirmos essa humildade, para que possamos quebrar essa visão que as pessoas têm da igreja, que as pessoas têm do povo de Deus. E para que assim o nome de Deus seja santificado e a sua palavra não seja difamada através dos nossos atos. Amém? Terminei no tempo. Deus te abençoe, minha nora. Irmãos, que bênção, né? Que palavra tão proveitosa. Deus continue te abençoando, Júlia. Que Deus continue te conduzindo poderosamente pelas trilhas da palavra do nosso bom Deus, lhe dando conhecimento. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus falou profundamente ao nosso coração, né? E eu lhe convido, né, talvez você não tenha entendido muito bem, às vezes o espaço grande da igreja, acústico, o som, né, acaba influenciando. Chega em casa com calma, pega a tua Bíblia, né, e assiste novamente essa mensagem em casa. Eu tenho certeza que Deus continuará falando de uma maneira poderosa ao seu coração, lhe exortando a ter uma vida comprometida com o Senhor, né, que passa de olhar o outro, mas olhar para si mesmo, dizendo como eu preciso me encaixar em tudo aquilo que foi abordado pela Júlia na noite de hoje, porque foi palavra de Deus, foi palavra de Deus na vida dela, foi palavra de Deus na minha vida, e eu tenho certeza que todo coração humilde entende que nós precisamos crescer e amadurecer nisso, né? Não basta a cada domingo, a cada oportunidade, a gente dar aquela saudação que já está se tornando marca registrada da IBCI, né, ser uma família para pertencer, se essa não for a realidade, né, se a gente não estiver realmente buscando, a começar por mim, né, porque não adianta eu olhar, mas a irmã fulana não está demonstrando isso, o irmão cicrano não está tendo essa conduta que mostra que de fato a Igreja Batista Central do Ibura é uma família para pertencer. Mas mais uma vez, em vez de olhar o outro, foque para você, né, e faça a sua parte para ser de fato uma família para pertencer, porque há muitos desgarrados, muitos que sofrem, muitos que estão desejosos de conhecer a palavra do nosso bom Deus, e nós precisamos ser instrumento de Deus para ajudá-los nessa caminhada, para inseri-los na fé, né, para ajudar no processo de integração e consolidação, né, no reino. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade, né? Tivemos aí algumas conversões, às vezes a pessoa se converte no domingo, aí chega na quarta-feira, senta sozinho no banco, ninguém chega junto, ninguém cumprimenta, ninguém pega o telefone, ninguém coloca em nenhum grupo, né? Às vezes a pessoa aí vem no outro domingo, vem no outro, senta e começa a passar despercebido. Aí a gente se prepara a hora para que, pode sentar, Júlia, a gente se prepara a hora, faz o convite, né, porque tem que fazer o convite, aí faz o convite, a pessoa se converte e a gente acaba, por falta de sabedoria, né, acaba perdendo aquela pessoa, ela escapando pelos nossos dedos. Então que o Senhor nos ajude a ter essa visão, né, porque a nossa intenção não é fazer com que a IBCI continue crescendo apenas na questão de número, mas crescer de maneira saudável, olhando para as fraquezas uns dos outros, pois todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos em processo de crescimento espiritual, e eu tenho certeza que nesse processo de crescimento espiritual, muito da parte de Deus foi derramado no nosso coração nessa noite, que Deus nos dê sabedoria para colocar em prática, e não cometermos o mesmo erro de Saul, de achar que a gente pode servir a Deus do nosso jeito, porque a grande surpresa no último dia será essa, pessoas que acham que está servindo a Deus, quando na verdade não está servindo a Deus, né? Aí não abrir e fechar de olhos, vai viver aquela realidade de que, mas no teu nome nós curávamos, no teu nome nós expulsávamos demônios, e o Senhor vai olhar e vai dizer, eu não vos conheço. Então que o Senhor nos ajude dia após dia a estar olhando para dentro da minha vida, comprometido com aquilo que eu estou dizendo, né, para que a minha vida possa refletir de fato isso, para que eu seja assado entre aqueles que estão vivendo a palavra, pronto para olhar para as fraquezas e para ajudar. Não tem nada de conivência, né? Não é você ser conivente com o erro, não é você fechar os olhos para o pecado alheio, não significa isso. Nosso papel não é esse, mas nosso papel não é de tornar a igreja um tribunal, e às vezes um juiz, às vezes de uma parte só, onde o outro lado não tem oportunidade. Então nós não podemos permitir, né? Por isso que sempre é necessário se ouvir às vezes os dois lados, né? Para tentar poder descobrir, e não ficar apenas com uma parte de uma história, né? Apenas com um relato. A experiência de Saul, né? Mas a minha motivação, né, foi a melhor.
mas era uma motivação que não agradava o coração de Deus, né? E a outra parte da história é que Deus não concordava com nada daquilo que Saul tinha proposto no seu coração como sendo algo bom. Então, mesmo que a gente ache que está fazendo alguma coisa boa, servindo a Deus, adorando, né? Fazendo aquilo que, não, mas a gente fez, é pelo motivo justo, mas não foi o motivo justo. Deus não estabeleceu aquele motivo, né? Deus não motivou aquele motivo. Deus disse que não seria assim e ponto. Então, quando Deus pede sacrifício, não adianta a gente tentar pegar frutas para sacrificar, como Caim fez. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Sempre será do jeito de Deus e não do nosso. Na adoração, no culto, na caminhada da fé cristã. Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, né? Tem gente chegando, tem gente nova ali chegando. Eu acho que é o Wilson, né? No Wilson não, é o menino aqui também de domingo, faz assim com a mão, pequenininho ali, ó, 14 anos, tomou essa decisão, né? Papai e mamãe não estão aqui, né? E a igreja? A igreja vai precisar estar junto dele, para ele se sentir acolhido, amado, encorajado a ficar, né? Tem a família ali do Washington, não, família lá do curado, né? Faz assim, do cavaleiro, isso ali, ó, tá chegando, carta dele chegou essa semana, próximo domingo, querendo Deus no culto administrativo, serão aceitos como membros da igreja, né? Alguém já apertou a mão dele, já cumprimentou, já abraçou? Domingo que vem, quando eles forem apresentados aqui, aceitos como membros da igreja, né? Ele vai poder contar com as nossas orações, com o nosso abraço, né? Nessa preocupação de integrá-los e consolidá-los com palavra de Deus, né? Instrumento da palavra de Deus, que o Senhor nos ajude, como ministério pastoral, né, como os outros ministérios e as uniões da igreja, escola bíblica dominical, que é fundamental, né, porque a escola dominical é uma oportunidade de integrar e consolidar fantástica. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente. Júlia, já disse a você outras vezes, quiser esperar Levi, teria um imenso prazer, né, de celebrar o casamento de vocês, ou Tomás, ou os outros pastores que teremos aqui também, querendo Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de nessa noite ouvirmos mais uma vez a exposição da tua palavra de uma maneira tão sábia, tão apropriada, através da nossa querida irmã Júlia, tua serva. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que ela teve de se debruçar, de procurar conhecimento. E apesar do nervosismo, como, ó Deus, ela transmitiu aquilo que o Senhor desejava nessa noite. Te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática as verdades que foram compartilhadas e que dia após dia não haja no nosso coração a presunção de sermos melhores do que os outros, que não haja no nosso coração o sentimento de soberba, de arrogância, que não haja no nosso coração a sensação de às vezes nos alegrar com as fraquezas e pecados alheios, mas que o Senhor nos ajude dia após dia a olhar com o olhar de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, não um olhar de conveniência, mas um olhar de alguém que está sempre pronto a estender a mão para ajudar aqueles que têm um coração quebrantado e um espírito contrito. Continua nos abençoando, nos dá uma excelente reuniões das uniões, que tenhamos a oportunidade de continuar crescendo em cada uma desses estudos que teremos agora e que o Senhor há de nos proporcionar. Continua abençoando a nossa igreja para que venhamos cumprir de maneira cabal o propósito que o Senhor estabeleceu para nós nesse lugar, sermos luz, sal da terra e anunciarmos a palavra de salvação. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor nessa noite nos proporcionou, e assim nós te agradecemos na certeza de que logo após das uniões teremos oportunidade de voltar para os nossos lares debaixo da tua proteção e do teu cuidado, livrando-nos de todo mal e do homem mau. Assim te oramos no bendito nome do teu Filho Jesus, e todos dizem amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramadas e multiplicadas sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós sentiremos a falta do nosso irmão Marcos alguns dias aí, ele estará de descanso. Sejam orando pela sua vida e por esse tempo que o Senhor tem dado a ele.